Vamos a Brasília porque a Câmara dos Deputados se viu dividida ontem, após deputados não conseguirem chegar a um acordo para votar a PEC das prerrogativas. A proposta pretende blindar os parlamentares de ações judiciais e a Aline Beckett atualiza a gente aqui a respeito desse assunto. Bem-vinda, Aline, bom dia para você. Oi, Nonato, bom dia a você, a Soraya e a todos que nos acompanham. Exatamente, os parlamentares preferiram deixar então para discutir melhor esse tema na semana que vem, se eles entrarem em um acordo a respeito dessa PEC, mais conhecida como PEC da blindagem, aqui no Congresso Nacional, e que trata ali justamente de impedir, de limitar ali certas ações judiciais contra parlamentares, como o caso de afastamentos, prisões cautelares ou até o uso de tornozeleira eletrônica sem a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem, mesmo após um longo dia de muitas reuniões, tanto os parlamentares da oposição quanto da base e também de centro não conseguiram entrar em um acordo sobre isso, ficaram bastante divididos, como você bem disse. Existem temores ali sobre a impunidade dos parlamentares. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, chegou a criticar essa proposta, dizendo que é uma prerrogativa que não pode ser confundida com impunidade e que o país tinha outras pautas prioritárias e mais urgentes para serem votadas, como o caso do imposto de renda, que, como nós vemos acompanhando aqui ao longo desses dias, o imposto de renda ele está para pautar no plenário, né? Então, ele já está pronto para ir para a votação final no plenário da Casa, a urgência já foi aprovada, então a deputada traz esse ponto que diz que seria mais importante do que essa PEC da blindagem. Não havia também a garantia de um apoio suficiente para a contabilidade dos votos, porque eram necessários no mínimo 308 votos ali dos parlamentares, dos 513 deputados da Casa, e não havia também um relatório ali já pronto, um relatório concluído e formulado adequadamente com todas as sugestões dos parlamentares e também com todas as negociações, o consenso ali entre os partidos. Afinal, o líder do PT, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, comentou que o adiamento proporcionou um certo alívio, o que permite mais tempo para poder ajustar esse texto na Casa. E aí, destacando alguns pontos para vocês dessa proposta original, ela buscava proibir as prisões ou afastamentos cautelares de parlamentares por decisão unilateral da Justiça, impondo que tais medidas só pudessem ser tomadas após a deliberação do plenário de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles visam também limitar ali prisões em flagrante, como o caso a crimes inafiançáveis, como hediondos, tráfico, terrorismo e crimes contra a ordem democrática, além também de ampliar a impunidade parlamentar, tornando os parlamentares, então, invioláveis por suas opiniões, votos e palavras, com as restrições à ação judicial. Essa proposta começou a tramitar ali no Congresso em 2021 por Celso Sabino, do União Brasil, do estado do Pará. Hoje ele é ministro do Turismo do governo Lula. Em 2023, essa proposta ganhou força após a prisão do deputado federal Daniel Silveira por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, para concluir, a gente tem uma situação atual onde a votação foi adiada, sem um prazo definido para retorno, e possivelmente na próxima semana eles devem estar discutindo isso novamente para ver se vão incluir na pauta da semana que vem ou não, ou deixar para mais para frente. E essa proposta ainda é vista com muita polêmica, porque sim, ela chega a dividir ali essa questão sobre a proteção parlamentar e a imunidade judicial. Então, está garantindo um racha ali entre os parlamentares no Congresso Nacional. Então, portanto, como a gente sabe, envolve muitos acordos, envolve um consenso grande a respeito, então, dessa PEC para que ela seja votada no plenário da Casa, Nonato. Pois é, Aline Beckett, direto de Brasília. Muito obrigado, Aline, pelas informações. É um assunto que a gente vai continuar abordando aqui também com os nossos comentaristas. Por exemplo, a Dora Kramer. Ela avalia que a PEC da blindagem, que a Aline trouxe, expõe corporativismo no Congresso. Confira. Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia à nossa audiência. A defesa que o presidente da Câmara faz da PEC da blindagem diz tudo sobre a motivação dos parlamentares para apoiar esse tipo de modificação, esse tipo de emenda. E o que disse Hugo Mota? Ele disse o seguinte, que essa emenda ela tem esse apoio amplo porque ela reflete o espírito da Casa. De fato, ele disse uma verdade, mas sabe qual é o espírito que ela revela?
é o espírito de corpo, o chamado, o conhecido corporativismo, porque essa emenda, ela realmente representa esse sentimento majoritário de uma casa que é eleita em tese, pelo menos, né? É eleita para representar a população, mas na prática acaba dando prioridade, muitas vezes, talvez vamos ser justos, nem sempre, mas acaba dando prioridade aos seus interesses e ao direito de legislar em causa própria. Assunto também para José Maria Trindade e Cristiano Vilela, que estão ao vivo com a gente nesta manhã. Zé, vou começar contigo. Qual é a tua visão dessa PEC, chamada aí de PEC da blindagem, e que a impressão que dá é que ela cria aí uma casta de cidadãos mais privilegiados do que já tem os seus privilégios, não, Zé? Mas é mesmo uma casta. É muito difícil entrar no Congresso Nacional. Ninguém acorda de manhã, coloca um terno e diz, eu vou ali ser deputado. Não, é preciso fazer base eleitoral, procurar um partido, discutir proposta e finalmente ter o voto, esse sagrado voto. Daí a formação dessa casa. Ela é corporativista, mas já foi muito mais. Tínhamos aqui um grupo fechado, ali hermético, com IPC, Instituto de Previdência dos Congressistas, que aposentava com 4 anos, ou seja, um mandato já se aposentava, era assim. Cada momento é cada momento. A Constituição brasileira, essa que foi promulgada em 88, saiu de um processo constituinte que veio após um regime militar. E os deputados e senadores queriam se proteger de todas as formas. Daí colocaram garantias, inclusive em todas as circunstâncias. Estado de sítio, qualquer situação, os deputados e senadores se colocaram garantias. É necessário. São representantes. Isso aí não é um cidadão comum. É um deputado federal e um senador da República. Você pode não gostar desse ou daquele, mas é assim. São representantes que devem ter prerrogativas. Para entrar numa prisão, vou ver como estão os presos aí. Ou ir no local onde haja qualquer dificuldade e representar o povo. E falar, principalmente falar, contra qualquer um e contra de qualquer maneira. E principalmente votar sem a possibilidade de reprimendas legais, né? Aspectos cívicos, cíveis e tal, tudo isso é complicado. Aí saiu um texto constitucional que eu vou mostrar aqui, que eles querem voltar. Então, o artigo 53 diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e nem processados criminalmente, sem prévia licença da sua casa. Esse é o artigo 53 original da Constituição. E ali, esse bastidor eu trouxe há 3 meses aqui. Os deputados se reuniram e disseram, vamos voltar àquele texto original. Não é possível que um ministro ou o Supremo considere inconstitucional o texto original da Constituição que saiu da poderosa Assembleia Nacional Constituinte. Eu entendo esta resistência, mas eles não são cidadãos, não são como nós. São excelências, deputados e senadores eleitos. Agora, por que houve a mudança? Porque a Câmara e o Senado se transformaram em covil de bandidos, se protegendo ali desse direito coletivo, que é a prerrogativa parlamentar, e roubando essa prerrogativa para os seus crimes pessoais. Então, por isso que os próprios deputados e senadores mudaram. Então, esta é a situação. Agora, os deputados e senadores estão se sentindo ameaçados e, por isso, estão querendo voltar à Constituição original de 88. O presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que essa PEC da blindagem seja uma forma de retaliação da Câmara. Inclusive, Vilela queria sua análise a respeito desse movimento feito por Hugo Mota e, de forma mais prática, se a PEC da blindagem passar, o que vai acontecer?
Olha, nós teremos uma maior proteção aos deputados, aos parlamentares, aos senadores de uma forma geral, no sentido de que eles agora, para serem efetivamente processados criminalmente, vão poder avaliar, vão precisar passar pela avaliação prévia do parlamento, autorizando ou não esse tipo de situação. Agora, isso tudo acaba surgindo, não é de uma hora para outra, não é tirando o coelho da cartola. Isso vem de uma série de processos, uma série de puxadinhos que acabam acontecendo, horas para atender determinados interesses, hora para atender determinados arroubos de moralidade e que acabam desvirtuando totalmente o sistema. Nós temos hoje uma realidade no Brasil, por exemplo, no que se relaciona à prerrogativa de foro, que já mudou e desmudou e mudou de novo por diversas vezes no Brasil, sempre atendendo a interesses pontuais, a interesses momentâneos. Agora estamos novamente em via de se discutir e de se eventualmente alterar essa questão por mais uma vez. O fato é que nós precisamos no Brasil de regras que sejam maduras, que sejam permanentes, que não fiquem mudando a toda e qualquer situação ao sabor das conveniências. A partir do momento que esses puxadinhos eles são normalizados, determinadas situações como essa, de conseguir lograr uma proteção mais forte, mais efetiva aos parlamentares, acaba sendo medida fácil de se fazer e acaba sendo pensado especialmente nos momentos de maior crise institucional. O que eu vejo que o Brasil precisa é de regras seguras, regras que permaneçam por um longo período e que possam atingir toda a sociedade de uma forma geral. Obrigada, Vilela, também ao Zé. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Enquanto isso,